Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Você tem quantos times? Vou pegar direitinho aqui. 26 times. 26 times. Tá? Tô falando de 97, né? Todos contra todos, turno único. 25 jogos. Classificam 8. Esses 8 vão jogar 2 quadrangulares. 6 jogos, né? Ida e volta. O campeão de cada quadrangular vai para a final. O Palmeiras jogou essa fase de classificação do Campeonato Brasileiro, 25 jogos. No começo até que estava indo bem. Chegou até a liderar o torneio até a metade, ali, até a rodada 11, 12, o Palmeiras era líder. Só que aí começa a viajar. Aí que entra aquelas viagens que eu falei para vocês. Então o Palmeiras vai para a Espanha. Olha só, o Palmeiras vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos jogar, olha só, contra o New England Revolution, que é o mesmo time que o Palmeiras jogou agora aqui na Copa Flórida. Joga com o Júnior de Barranquilla, lá nos Estados Unidos. E joga contra o Necaxa, do México. Torneio chamado Copa Reebok. A camisa do Palmeiras era da Reebok. Lembra da Reebok? Aquela camisa que era metade um verde escuro, metade um verde mais ou menos. E até que saiu uma briga. E acho que a cena que mais marcou na época é o Biro, que era o massagista do Palmeiras. Ele vai na sacola, onde tem lá o material do massagista, né? Ele pega uma tesoura, aquela tesoura que eles usavam para cortar gaze, né? Ele pega uma tesoura e sai com a tesoura assim, quem vier eu vou furar. Olha que maloca. Quebrando o pau lá. Se não me engano, no jogo contra o Júnior de Barranquilla. Foi isso? Ou foi contra o Necaxa? Eu sei que quebra o pau. E aí volta para jogar o Brasileiro. Joga mais algumas partidas, vai para a Espanha. Torneio, sei lá o que lá da Espanha. E ainda faz um amistoso com o Deportivo La Coruña, que eu acho que fazia parte do acordo ali da ida do Djalminha e do Luizão para lá. E volta. Então isso deu uma quebrada no ritmo, né? E o Palmeiras acaba ficando em 7º lugar. Mas não tem problema, porque não tem essa de 7º enfrenta o segundo, fora de casa. Não era mata-mata, eram 2 quadrangulares. Então bastava ficar entre os 8. E o Palmeiras ficou em 7º a 4 pontos assim, de margem pro 9º colocado. Então assim, foi bem administrado, né? Quando precisou ganhar, ganhou. Chegou em 7º e emparelhou. Emparelhou e o Palmeiras cai num grupo que tinha Santos, Internacional e Atlético Mineiro. Zera tudo. Tá aí você vê o Palmeiras. Aí você vê o Filipão. Desses 6 jogos, o Palmeiras ganhou 5 e só empatou 1. Então imagina, você ganha o grupo com 5 vitórias e 1 empate. E não tomava gol. O único jogo que deu uma zica lá na defesa foi o 3-3 com o Santos, que foi o único empate. Então foi um 3-3 contra o Santos. O resto o Palmeiras ganhou tudo e nessas 5 vitórias só tomou 1 gol. Tudo bem que ganhava tudo de 1-0, né? Ganhava de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Acabou tomando gol, acho que ganhou de 3-1 outro jogo aí. Mas ia ganhando de todo mundo. E foi pra final. Foi pra final com o vencedor do outro grupo. O outro grupo tinha Vasco, Flamengo, Juventude e Portuguesa. Olha como o Juventude era um time equivalente ao que é o Atlético Paranaense hoje. Era aquele time que não tem aquela camisa. Tudo bem, a camisa do Atlético é muito maior que a do Juventude. Mas em termos nacionais, praticamente se equivalem, né? E o Juventude sempre chegava, sempre enchia o saco, porque era um time que também tinha o reforço da Parmalat.
Então tinha a administração da Parmalat ali no meio, os caras sabiam fazer futebol, os caras eram competentes. E quem ganhou esse quadrangular foi o Vasco. O Vasco que tinha no time Juninho Pernambucano, Mauro Galvão, e no ataque só Edmundo e Evair. Era um time complicado. E Palmeiras e Vasco foram fazer as duas finais. O Vasco com melhor campanha na primeira fase manda o segundo jogo em casa. Jogava por 2 resultados iguais. Só que o Vasco chega para a final. O Edmundo, para quem não se lembra, ele jogou demais no Palmeiras. Todo mundo sabe. Nós sabemos muito bem o quanto esse cara jogou de bola no Palmeiras. Principalmente na primeira passagem. Mas temos que reconhecer que o auge da carreira dele, o Edmundo em sua melhor fase, não foi no Palmeiras, foi no Vasco em 97. No Campeonato Brasileiro de 97, o Edmundo fez 840 gols. Sei lá quantos gols ele fez, acho que tem mais de 30, né? Num campeonato que tinha ao todo, 23, mais 6, 29, mas as duas finais 31. Ele fez mais de um gol por jogo. Deixa eu ver se eu pego aqui os números. Não, 29 gols, tá aqui. Ele fez 29 gols e ele não jogou 29 partidas, né? Ele fez mais de um gol por jogo no Campeonato Brasileiro. Então, e ele chega pendurado na primeira final contra o Palmeiras no Morumbi. Só que o Vasco era comandado por uma cobra, né, chamada Eurico Miranda. E o seu Eurico, já prevendo que o Edmundo poderia levar cartão, que eu tiraria da partida final, e o Edmundo era mais da metade do time do Vasco. O time do Vasco era bom? Era, muito bom. Carlos Germano, vamos pegar a escalação aqui? Carlos Germano, Valber, Odivan, Mauro Galvão, Felipe, lateral esquerdo, que depois jogou aqui, Luizinho, Nasa, Juninho Pernambucano, depois Pedrinho era banco, e Ramon, Edmundo e Evair. Não era fraco esse time do Vasco. Mas o Edmundo estava demais. E o time do Palmeiras estava muito bem encaixado. Como eu disse, vinha de uma sequência de um quadrangular semifinal, onde ganhou 5 e empatou uma. Então estava numa crescente, estava forte o time do Palmeiras. E o Eurico então fez já prevendo o que poderia acontecer, ele já armou. Ele chega pro Edmundo, antes do jogo começar, e fala assim: Edmundo, você está pendurado, né? Tô sim, senhor. Então faz o seguinte, se você levar cartão amarelo, você força a expulsão. Tá? Não precisa ser na hora, né? Mas quando tiver para acabar o jogo, você força a expulsão. Você precisa ser expulso se você levar o terceiro amarelo. Mas, presidente, faz o que eu estou falando. Tá bom. Começa o jogo, equilibrado. Vocês sabem o estilo do Filipão. Não se arrisca, não manda o time com tudo para cima. Principalmente num jogo de ida, de mata-mata. O time do Vasco também não é fraco. E o jogo é muito pegado. Tem chance e tal, mas poucas. Jogo amarrado. Tenso. Morumbi cheio, bastante gente no Morumbi. Deixa eu pegar o público aqui. Público no Morumbi no primeiro jogo, atenção. 54 mil. Bastante gente. Nublado, né? Domingo nublado, dia feio. Quando o Edmundo dá uma entrada
se não me engano, no Alex. Mas não importa também. E o juiz dá cartão amarelo para ele. A torcida do Palmeiras levanta e comemora como se fosse um gol. Porque tirar o Edmundo da final, e todo mundo sabia que o Edmundo estava pendurado, isso foi exaustivamente falado pela imprensa. Então a expectativa era que o Edmundo levasse amarelo, o Edmundo levasse amarelo. Expulso, então melhor ainda, né? E até então ninguém sabia que o Eurico já tinha mexido os pauzinhos nos bastidores. Porque, como assim? Qual era a estratégia do Eurico Miranda? Se o Edmundo leva o terceiro cartão amarelo, ele é suspenso e não tem conversa. É suspensão automática pelo cartão amarelo. Pelo terceiro cartão amarelo. Agora, se ele é expulso, existe uma peça jurídica chamada efeito suspensivo, em que você suspende a suspensão. Normalmente, isso é feito após a automática. Você cumpre a automática. Aí o cara vai ser julgado. Pega 2 jogos, você cumpre a automática mais um. Aí o efeito suspensivo fala assim, não, eu quero contestar essa punição. Então o Eurico ele fez uma manobra que antecipou até o cumprimento da automática. O que isso foi uma grande sacanagem. A sacanagem foi essa. O efeito suspensivo é uma coisa que existe. A sacanagem é quando você usa a sua influência no tribunal, que fez com que até a automática fosse suspensa. A suspensão foi suspensa. E o Edmundo jogou o segundo jogo, mesmo tendo sido expulso, porque daí ele força a expulsão. Quando ele leva o amarelo, a torcida vibra. No lance seguinte, ele dá um coice no Clebão, logo no Clebão, e leva o cartão vermelho. A torcida vibrou de novo. O Edmundo tá fora, o Edmundo tá fora. Aí durante a semana, efeito suspensivo. Segunda-feira, dia seguinte, vai jogar. Então o Eurico Miranda era muito poderoso. Muito mais poderoso. Todo mundo fala de esquema Parmalat, não sei o que da Parmalat. Não foi suficiente para eu ganhar da força do Eurico Miranda no tribunal lá do Rio de Janeiro. E o Edmundo jogou o segundo jogo. Não fez nada. Foi muito bem marcado. Mas a presença dele deixa o time mais forte, deixa a torcida mais confiante, intimida o adversário. Ele estava jogando demais. E mais uma vez foi 0-0. O Palmeiras jogou melhor. Eu fui no Maracanã nesse jogo. A torcida do Palmeiras pegou ali pelo menos uns 15% do Maracanã. Que não é pouco. Deu 89 mil pagantes, 90 mil pagantes. Pode botar aí que tinha 15 mil palmeirenses. Fácil. Fácil, fácil, fácil. E fizemos um barulho do cacete. Fizemos um barulhão. Mas não foi suficiente para empurrar o time para a vitória. O Palmeiras jogou melhor. O Palmeiras, se tivesse que ganhar alguém aquele jogo lá, era o Palmeiras, mas não deu. Carlos Germano também fez uma boa partida. E mais uma vez 0-0. Então foi um campeonato brasileiro decidido com 2-0-0. E o Vasco acabou campeão. Então foi um ano que o Palmeiras passa em branco. Mas aí vejam. Começou o projeto. Eu lembro de no aeroporto,